Bom, gente, e agora a gente inicia mais um dia maravilhoso, mais uma manhã maravilhosa com o nosso quadro de saúde, Saúde News. Você já ouviu falar em candidíase, né? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E aqui do meu lado, a nossa médica ginecologista, a nossa querida Bruna Alcobaça. É a nossa convidada que sempre está aqui com a gente, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Vanusa, tudo bom? Prazer estar falando mais uma vez sobre a saúde da mulher aqui e de um tema tão impactante na vida de cada mulher, né? Sobre a candidíase, e como você mesmo falou, pelo menos a mulher vai ter uma vez na vida um episódio de candidíase. E são mais de 50%, né, de mulheres no mundo, na verdade, as brasileiras, já tiveram candidíase. A menos uma vez, como a própria doutora falou. E aí a gente precisa entender mais e saber, só mulheres têm candidíase? Não, a cândida, ela coloniza o nosso corpo como um todo, na boca, em outras regiões. Mas a mulher é bem impactada dessa questão da parte íntima, né? Muito bom a gente ter essas informações. Por exemplo, a menina que está entrando na adolescência, ela pode ter candidíase? Pode ter. A candidíase, ela é uma infecção vulvovaginal, né? Causada por um fungo, que é a cândida, né? Em geral, a Candida albicans, e ela já vive no nosso corpo. Então, não é uma doença sexualmente transmissível. Então, mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual podem ter. Pronto, a gente está mostrando aí na tela e a gente vai apresentar para vocês. Aqui é um útero, né? E aí nós vamos falar como é que essa candidíase, de uma certa forma, afeta esse útero, doutora? A cândida, ela afeta principalmente a região vulvovaginal, né? Então, ali onde a gente vê aquelas partes brancas na imagem, é onde o fungo gosta mais de ficar. Então, os principais sintomas é a coceira, a ardência no momento de fazer xixi, dor às vezes na relação e esse corrimento branco tipo leite coalhado, que a gente, né, é muito semelhante à nata de leite. Como a gente pode diferenciar a candidíase, né, da vaginose? Perfeito. A vaginose, ela tem alguns outros sintomas mais característicos, como uma secreção com odor de peixe, né, que é bem característico. Porém, hoje em dia nós temos um exame chamado de microscopia, que nada mais é do que eu pegar essa secreção vaginal, colocar numa lâmina e avaliar pelo microscópio ou avaliar quais são as células, quais são os micro-organismos que existem ali naquela secreção. Pronto. E aí, assim, existe algo, por exemplo, que aconteça, além dos cuidados de higiene, às vezes os cuidados do tipo de lingerie que você vai usar, as pessoas costumam dizer muito sobre isso. É mito ou é verdade que determinadas roupas que você usa pode provocar candidíase? É verdade. Então, a candidíase, primeiro, ela não quer dizer falta de higiene. Sim. Não quer dizer muito isso. Muito bom a gente falar sobre isso. Exatamente. E quando a gente fala de roupas, a gente fala de tecido que não deixa a maioria das vezes transpirar naquela região. Então, eu preciso que aquela mulher utilize mais roupas leves, soltas, calcinhas de algodão, né? E evitar também, às vezes, por exemplo, calcinha fio dental, né? Que existe ali uma proximidade da região anal. Outra coisa que chama bastante atenção relacionado a isso é a forma como a pessoa utiliza, faz a limpeza e, ao mesmo tempo, os tipos de produtos. Produtos podem também, de uma certa forma, afetar aquela parte genital e, ao mesmo tempo, trazer a candidíase para a vida dessa mulher? Existem vários fatores que vão, né, acarretar ali numa infecção pela candidíase. Primeiro deles ali, gravidez. A própria gravidez, ela está muito associada. Então, uso de produtos vaginais, que tem fragrância, que tem cheiro, atrapalha bastante a flora vaginal. Então, a cândida, ela aparece, ela se prolifera quando eu tenho um desequilíbrio daquela flora. E, por exemplo, produtos como esses podem ocasionar. Outras situações, como um diabetes descompensado, né, uso de antibióticos, também vão proporcionar essa proliferação do fungo. A questão da imunidade vai influenciar também? Também influencia por conta do desequilíbrio ali da imunidade, né? E aumento ali acaba tendo do fungo, da proliferação. Como é que as pessoas podem tratar e quanto tempo dura essa candidíase?
primeira coisa é a gente diferenciar se é um episódio único da candidíase ou se é uma candidíase recorrente. Sim. E a gente fala de recorrente quando eu tenho mais de três ou mais episódios durante um ano. Então, em geral, o tratamento sendo do episódio único, ele pode ser feito tanto via oral quanto via vaginal. E o recorrente vai depender. Ainda falando dos sintomas, eu queria muito que você falasse o que a pessoa costuma sentir, né, com a candidíase, como ela pode ficar alertada, dá mais ou menos para perceber, né? Mas assim, o que mais incomoda nessa mulher? O que incomoda mais é a coceira. Então, a paciente, ela sente um desconforto ali naquela região muito importante. Coça. Isso incomoda, impacta na qualidade de vida, na segurança sexual, no trabalho, na performance dela do trabalho. Isso incomoda bastante. E aí, de seguida, né, vem o corrimento aí como a segunda principal sintoma. O que a gente fala sobre os produtos que a gente costuma usar? Como, por exemplo, as mulheres dependem muito de absorventes. O que falar desses absorventes para essas mulheres que sofrem com candidíases? Então, o absorvente, principalmente aquele diário, não é bom nessas situações. Então, como a gente está falando, aquela região ela precisa transpirar. Se todo dia eu coloco um absorvente, aquela região fica cada vez mais abafada. Então, isso é um hábito que a gente tem que estar orientando muito as pacientes. E segundo, também sobre duchas vaginais, que isso atrapalha totalmente a flora vaginal e faz essa proliferação maior do fungo. Inclusive, nós vamos chamar a atenção para essa limpeza. Muitas vezes a mulher sente a necessidade de ter que limpar por dentro. E aí a gente chama atenção para esse tipo de limpeza também. Exato. E não precisa, né? Então, a vagina ela é autolimpante. Eu não preciso colocar nada lá dentro. A única coisa que a gente faz é a limpeza da região externa, que é da vulva. Fora isso... Fora isso, nada. Tem que ter cuidado mesmo, porque muitas vezes você compra os produtos e muitas vezes você usa alguns sabonetes e você pensa que fazendo o excesso da limpeza você vai trazer uma qualidade e na verdade você vai estar trazendo mais problemas, Exatamente. né? Você não sabe nem que tipo de produto que você está colocando ali, então tem que ter muito cuidado. Por que esse problema de repetição acontece? Principalmente por conta daqueles fatores que eu já falei um pouquinho. Então, gravidez, uso de antibióticos prolongados, pacientes que são imunocomprometidas, por exemplo, utilizam corticoides há muito tempo, existem algumas doenças, né, do sistema imune. Tudo isso vai levando a esses sintomas mais recorrentes. Vamos chamar a atenção para aquelas pessoas que recorrem aos produtinhos caseiros. Perfeito. Primeira coisa que a gente pode falar sobre candidíase, não fazer automedicação. Por quê? Porque nem sempre, nem todo corrimento é cândida. Então, tem outros tipos de micro-organismos que vão levar a um tipo de corrimento e eu preciso tratar da forma correta, da forma individualizada. Costuma acontecer em outras partes do corpo? A cândida, ela pode acontecer principalmente também na região oral, que é aquele famoso sapinho. Então, as pessoas realmente devem ter o máximo de cuidado relacionado a isso. E o que o calor pode influenciar também relacionado à candidíase? Principalmente no abafamento da região. Então, por exemplo, mulheres que ficam o dia inteiro de roupa de academia, fui para academia, malhei, aquela região ela sua também, né? Então, aquela região ela fica abafada, ela fica quente, é tudo que o fungo gosta. Outra coisa que a gente quer chamar a atenção para aquelas mulheres que, de uma certa forma, não buscam esse tratamento, mas principalmente deixam para lá. Não, eu mesma vou cuidar, passa e tomam os remédios porque elas mesmas querem do jeito delas e não buscam tratamento. Se eu evitar esse tratamento, o que pode acontecer? Então, ela vai ter uma piora cada vez maior desses sintomas e facilitar também a infecção por outros micro-organismos. Quando eu faço medicação, que primeiro, às vezes está tratando de forma errada, eu posso estar causando também uma resistência àqueles fungos que já existem ali. E aí ficar cada vez mais difícil eu conseguir tratar em um único tratamento. Pode se tornar mais grave? Não, não é que ela vai se tornar mais grave, mas os sintomas elas podem incomodar cada vez mais, né? E não só aquela questão da coceira, mas vermelhidão, às vezes eu posso ter fissuras naquela região, que são como se fossem cortinhos. De tanto coçar, a paciente ela pode ter uma infecção bacteriana também naquele local. Tem mitos relacionados à candidíase? Vanusa, eu acho que o principal deles é quando a paciente acha que é falta de higiene.
e não é. É uma coisa que a gente fala bastante. Não é, e candidíase não está relacionada à falta de higiene, pelo contrário. E também, se o meu parceiro precisa tratar, ou minha parceira, né? Então, quando a gente trata o parceiro ou a parceira, é quando esse parceiro tem sintomas. Mas, em geral, eu não preciso tratar porque não é uma doença sexualmente transmissível. E aí a gente chama atenção também para o emocional dessa mulher. O emocional vai influenciar também? Influencia. Então, situações de estresse, a gente tem também uma questão de redução do meu sistema imune e eu posso ter essa proliferação desse fungo que já existe lá. Então a gente vai chamar a atenção também dessa mulher, analisar como é que vai a saúde dela, né? Se sempre tem um ponto ali que quer te apresentar alguma coisa, como é que está a sua saúde? Então, assim, de forma recorrente, o que será que está acontecendo com essa mulher? Você falou da gravidez, né? Falou de outras situações que podem acontecer, de que a mulher tem que cuidar um pouco mais da saúde. Como é que fica a questão da alimentação? A alimentação influencia bastante, né? Principalmente na questão de vitaminas, sais minerais. Então, eu preciso manter, né, um bom hábito alimentar para que eu tenha um bom funcionamento do meu organismo. No momento que eu tenho uma alimentação inadequada, eu posso favorecer a proliferação desses fungos, que já existem no meu corpo. Pode acontecer dessa mulher nunca ter tido candidíase? Pode acontecer. Mas é algo quase raro, né? É caro. Como eu falei, pelo menos uma vez na vida, a mulher ela vai ter, principalmente naquele período reprodutivo, que a gente tem também a questão hormonal associada. Muito bom. Bom, gente, fica aqui a dica das mulheres se cuidarem, entenderem que se é mais de 50% das mulheres, o que está acontecendo com você e que você precisa buscar e que você precisa realmente entender o que é bom ou o que não é para você se cuidar relacionado a candidíase. E saber que não tem nada a ver com limpeza. Exatamente. Né? Talvez o excesso... Exato. O excesso da limpeza. Você falasse sobre isso. O excesso da limpeza pode causar candidíase? Pode causar. Então, como a gente falou, eu não preciso fazer limpeza no canal vaginal, dentro da vagina, utilizar duchas achando que vai ajudar em alguma coisa. Pelo contrário, eu estou desequilibrando aquela minha flora que já existe e está boa. Infecção urinária pode provocar também candidíase? Pode estar associado, né? E principalmente, às vezes, eu posso ter sintomas semelhantes. A candidíase, ela dá ardor para fazer xixi, ardência também. E ou, por exemplo, eu posso estar sentindo e achar que é candidíase e é só uma infecção urinária. Por isso, é importante a avaliação. E é interessante quando você fala assim, porque como provoca uma coceira, obviamente, é muito sensível e não tem como ali, de uma certa forma, não provocar ferimentos, né? Exato. Não tem como não incomodar. Então, se eu deixo de tratar ou se eu trato de forma incorreta, aqueles sintomas eles podem piorar cada vez mais. Muito bom. E aí fica as dicas, né? Buscar ginecologista, estar sempre marcando presença às consultas, não deixar de fazer os exames para ficar bem. Exatamente. Então, o que é muito importante em toda condição, porque a gente fala de corrimento, eu preciso ter o controle de cura. Então, eu preciso identificar se realmente é uma candidíase, tratar da forma correta e ver se aquela paciente ela ficou bem depois do tratamento. Muito bom. E aí a gente presta atenção também na questão da cor, né? A cor vai influenciar também. Sim. A candidíase é muito comum esse corrimento, tipo nata de leite coalhado. Então, o paciente, ela sabe como é um leite coalhado. Então, elas geralmente, às vezes, já chegam falando, doutor, eu tô com um corrimento assim. Mas, assim, eu preciso sempre avaliar toda a história dessa paciente no exame físico para determinar. Às vezes, a candidíase está relacionada junto também com a vaginose bacteriana. Muito bom a gente saber de todas essas informações. Gente, nós estamos aqui sempre com a doutora Bruna de Alcobaça, que é ginecologista, uma das melhores ginecologistas que nós conhecemos no mercado e dentro do sistema de saúde. E você, se quiser entrar em contato com ela, o Instagram dela está na telinha, tá? Inclusive, esta semana passada, uma amiga minha, Vanusa, eu preciso do telefone da Bruna Alcobaça, eu preciso do telefone da secretária dela, porque eu quero marcar uma consulta com ela, porque ela quer demais passar por uma consulta para saber sobre a endometriose da filha dela. Então, assim, já chama atenção esse lado, porque a doutora realmente se especializou, ela tem esse cuidado, então, assim, a gente vai estar sempre falando da saúde da mulher aqui no nosso programa, não é isso, Bruna? Isso. E falando da endometriose, aproveitando, nós estamos no mês da conscientização da endometriose, além de ser o mês da mulher.
né? Então, muito bom a chamar gente tá, atenção. exatamente, a gente está assim, num momento muito importante, né, da ginecologia, falando de uma situação que impacta tanto nessa qualidade de vida que a gente quer. E como impacta, verdade. Quero agradecer pela sua presença, Eu que tá bom? agradeço. Seja sempre bem-vinda e o nosso quadro volta na próxima semana.